Boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da hora que você esteja vendo essa aula. Eu sou o tutor Ângelo Gabriel e nós vamos hoje falar aqui no Coronavest um pouco mais sobre a biologia, especificamente sobre a ecologia. Na aula de hoje nós vamos ver um pouco da introdução, né, à ecologia, que é um assunto tão importante, tão cobrado no Enem, muito estudado. Posteriormente, nós vamos ter aulas que vão abordar mais assuntos da ecologia, como as próprias relações ecológicas, que também são muito importantes. Então, essa aula é introdutória, né? Passando pelas definições de ecologia, pelos biomas, pelos problemas ambientais, que são muito cobrados também. Então, eu peço, perdão, que vocês prestem muita atenção, né? Porque essa aula vai ser muito importante para as próximas aulas. Qualquer dúvida que surgir ao decorrer dessa aula, é só entrar em contato comigo, vou deixar meus contatos no final do slide. E qualquer coisa pode falar, não tenha medo que a gente resolve, beleza? Então vamos começar. Primeiramente, a definição. A pergunta sempre vem na cabeça: o que é ecologia? Basicamente, a ecologia é o ramo da biologia que estuda as interações de seres vivos, né? Ou seja, é um ser vivo interagindo com outro e também com o ambiente, além dos impactos originados através de todas essas interações. Qualquer interação tem um impacto, seja positivo, seja negativo, né? Então, basicamente é isso, ecologia. A primeira definição. Eu trouxe outra definição aqui também que eu achei muito importante, né, para introduzir essa nossa aula. A ecologia é a ciência que visa promover o entendimento da natureza, analisando as relações estabelecidas entre organismos e destes organismos para com o mundo natural, né? Então, essas duas definições, elas unidas, casadas, elas representam muito bem o que é ecologia, que é o assunto da nossa aula de hoje. Mas por que? Você pode se perguntar, né? Por que a ecologia é tão importante? Por que a ecologia é tão cobrada em provas de vestibulares? Por que a ecologia é tão cobrada no Enem? Por que a ecologia é tão discutida, não era para ser na escola? Eu trouxe 4 características muito marcantes do porquê a ecologia é importante. Primeiramente, a ecologia é importante pois nós podemos compreender através dela os motivos que levam uma espécie a viver em determinada área junto com outros organismos e permanecer ausente em outras áreas. Como por exemplo, nós temos espécies que elas são muito específicas, elas vivem apenas em uma determinada região, tem espécies que vivem apenas em uma determinada cidade e ao decorrer ali das outras cidades do estado ela não está presente. Então, por que isso acontece? Quais são os motivos? Quais são as causas que levam aquela espécie a viver apenas naquele determinado local? A ecologia nos ajuda a estudar isso e entender isso. Além disso, a ecologia também nos ajuda a determinar se o ambiente pode apresentar características autossuficientes ou se ele possui um prazo para esgotamento dos seus recursos naturais. Então, basicamente, a ecologia também nos permite saber se aquele ambiente, com todas aquelas características, ele é autossuficiente ou se aqueles recursos naturais que tem ali naquele ambiente, ele pode vir a acabar um dia, né? Então, se ele pode vir a acabar um dia, a gente tem que ficar atento, porque aquilo ali, qualquer ambiente, né, tem uma relação entre animais, tem uma relação entre animais e o ambiente. Então, se o ambiente vier aquelas características, né, aqueles recursos naturais vier a acabar, então terá muitos impactos. Então, a ecologia também nos ajuda a entender isso. Além disso, a ecologia nos ajuda a levantar questões acerca da extinção natural de espécies, ou seja, por que tal espécie se extinguiu? Por que tal espécie não existe mais? A gente ouve muito falar sobre extinção, né? Então, a ecologia nos ajuda a entender todos esses processos que levaram à extinção de uma determinada espécie. Além disso, também nos ajuda a entender os impactos ambientais decorrentes dessa diminuição da biodiversidade. Qualquer espécie que entre em extinção, ela causa eu não diria um dano, mas ela causa uma influência, né, em todas aquelas relações existentes ali. Nós veremos posteriormente, falando um pouco mais sobre cadeia alimentar, não na aula de hoje, em uma aula posterior, sobre relações ecológicas, nós veremos que, por exemplo, se uma espécie ela preda outra, aquela outra espécie ela é uma fonte de alimento para outra espécie, se essa espécie ela desaparece, ela entra em extinção ali naquele determinado ambiente, quais são as causas e quais são as influências, né, que a falta daquela espécie vai ocasionar naquele ambiente, né? Se eu tiro uma espécie de um ambiente,
Eu tenho 3 espécies naquele ambiente que tem uma determinada relação entre elas constante. Se eu retiro uma dessas 3 espécies, o que vai acontecer naquele ambiente com as outras 2 espécies? Então a ecologia também é importante para nós entendermos isso. Além disso, a ecologia também nos ajuda a entender os problemas ambientais e a encontrar soluções para os mesmos. Nas aulas de hoje nós vamos ver um pouco sobre os problemas ambientais e a ecologia é extremamente importante para resolver esses problemas. Então eu peço que vocês fiquem atentos também, né, que principalmente quando eu for falar de problemas ambientais, porque no Enem ele aborda muito problemas ambientais e aborda também muito biomas, né? Tem questões sobre biomas, tem questões sobre problemas ambientais. No final da aula vocês vão ver algumas questõezinhas sobre isso. Quais são os objetos de estudo da ecologia? Chegamos num ponto muito importante também, né? Porque a ecologia, como qualquer outra área, tem seus objetos de estudo. Os objetos de estudo dentro do campo da ecologia, eles podem ser singulares, como um organismo, como uma onça pintada. Eu estou ali estudando uma onça pintada, então eu estou tendo um objeto de estudo singular, né, que é apenas um organismo, ou os objetos de estudo da ecologia também podem ser complexos, como ecossistemas e a própria biosfera. Nós vamos ver também que segue uma degrau, né, de escala de estudos desses organismos, do menor até o maior, o conjunto, né, maior que a biosfera. Os sistemas ecológicos eles podem ser divididos em níveis de organização, obedecendo a uma escala ascendente, que é justamente essa escala que eu falei. Os primeiros níveis dos sistemas ecológicos tratam do organismo enquanto indivíduo. Então eu vou partir do indivíduo até o todo, até o conjunto, até a biosfera. Aqui nós podemos ver as escalas da organização ecológica, partindo do organismo, passando para uma população. Nós vamos ter todas essas definições mais posteriormente no slide, mas partindo do organismo, indo para uma população, chegando em uma comunidade, atingindo o ecossistema até alcançar a biosfera, né? Que é vamos dizer assim, que é o todo, o nível de organização maior, mais alto. Então, primeiramente, um organismo. O organismo nada mais é do que a unidade fundamental da ecologia, sendo considerado o sistema ecológico elementar. Então, eu estou ali estudando um organismo, como eu citei, né, a onça pintada. Eu estou estudando esse ser vivo de forma individual. Então, eu estou estudando ali um organismo, um único ser. Agora, se eu passar a estudar mais de um organismo daquela mesma espécie, né, o que eu vou estar estudando? Vou estar estudando a população, porque a população nada mais é do que o conjunto de organismos do mesmo tipo, né, que compartilham a mesma área, ou seja, são indivíduos da mesma espécie que ocupam o mesmo lugar do ambiente, como por exemplo uma população de onças pintadas, várias onças pintadas ali naquele mesmo ambiente, né, formando uma população. Então já não estou estudando mais um organismo, eu estou estudando uma população. Mas o que seria uma comunidade, né, que é a escala que vem logo a seguir? A comunidade é bem simples de se entender. É o conjunto de seres vivos, diferentes ou não, que vivem no mesmo lugar e se interagem de diversas formas. Por exemplo, em um determinado ambiente, nós temos várias espécies, né, como nós sabemos. Temos uma população de onça pintada, temos uma população de jacarés, e aqui nós vemos uma comunidade, né, e nesse caso, né, uma relação de predação da onça com o jacaré. Se eu não me engano, esse caso aconteceu faz uns 2, 3 anos, mas nós podemos ver um exemplo muito objetivo, né, do que é uma comunidade. Então, eu tenho um conjunto de seres vivos, nesse caso diferentes, vivendo no mesmo lugar e se interagindo de diferentes formas. Quando nós formos falar de relações ecológicas, essas interações elas ficarão ainda mais evidentes, mas aqui nós podemos já introduzir, né, a relação de predação, um indivíduo predando o outro. Ecossistemas. Então, os ecossistemas, eles englobam, além dos seres vivos presentes no local, ou seja, estou englobando jacarés, estou englobando onças, estou englobando todos aqueles seres vivos que estão presentes ali naquele local, mas também vou englobar aqui nos ecossistemas os demais fatores ambientais existentes, que são chamados fatores abióticos, ou seja, os fatores não vivos,
como os recursos hídricos, temperatura, solo, nutrientes e etc. Então os ecossistemas eles são compostos pelos fatores bióticos, que são os seres vivos, e pelos fatores abióticos, que são os fatores não vivos. Como por exemplo aqui, né, nós vemos a Amazônia. Esse ecossistema ele pode ser classificado em duas formas: ecossistema aquático e ecossistema terrestre. O aquático na esquerda, na imagem da esquerda, e o terrestre na imagem da direita. O ecossistema aquático é aquele localizado, como o próprio nome já diz, em rios, lagos, oceanos. Já os terrestres eles estão localizados no solo, como florestas, desertos e pastagens. Aqui na imagem nós vemos alguns exemplos de ecossistemas, né? Como por exemplo a tundra, a taiga, o deserto árido, savana, floresta subtropical, floresta tropical, biomas do Mediterrâneo. Então são vários ecossistemas, né? É um mapa que mostra cada local do planeta, e cada local do planeta tem seu ecossistema, como por exemplo aqui na região norte do país, nós vemos que tem as florestas úmidas, né? A Amazônia. Então chegamos aqui também na aula de hoje num assunto muito importante, que eu andei dando uma analisada, e tem muitas questões de Enem que tratam sobre biomas brasileiros, né? Então nós temos que saber pelo menos as características de cada bioma, algumas características de cada bioma, saber diferenciar um bioma do outro, que é muito importante. Então, os biomas brasileiros são Caatinga, Cerrado, Floresta Amazônica, Mangue, Mata Atlântica, Mata das Araucárias, Mata dos Cocais, Pampa e Pantanal. Alguns biomas eles passam não ficam apenas em uma determinada região, outros são exclusivos de alguma região. Aqui onde eu moro tem a Caatinga, eu moro no Nordeste, tem a Mata Atlântica. Então, em diferentes regiões cada um tem suas características, né? Então, primeiramente vamos falar sobre a Caatinga. A Caatinga ela se caracteriza por apresentar temperaturas elevadas, por apresentar o solo arenoso, o clima seco, como nós podemos ver na imagem, e uma vegetação adaptada à escassez de água. Então, se eu não tenho água constantemente, eu tenho que ter uma vegetação adaptada àquelas condições. Já no Cerrado ele é diferente. Por que ele é diferente? Pois o Cerrado ele possui um clima tropical, temperaturas elevadas, mas lá os períodos eles são divididos, e tem períodos chuvosos onde chove muito, e tem períodos também de seca, né? Onde a seca é constante. A vegetação do Cerrado ela conta com árvores baixas e espaçadas, gramíneas e arbustos, que lembra muito uma savana, como nós podemos ver também na imagem. Vocês podem ficar situados aqui na imagem, olhando a imagem embaixo, que é a representação daquele bioma em questão que a gente está falando sobre. A Floresta Amazônica. A Floresta Amazônica é um bioma presente em muitos países da América do Sul, não apenas no Brasil, né? Ela é considerada a maior floresta tropical do mundo, e seu clima, como o próprio nome já diz, é tropical e úmido. Também nós podemos ver aqui na imagem se situar. O mangue. O mangue é uma região, um bioma muito importante, né? Muitas pessoas elas não sabem a importância do mangue para a preservação de muitas espécies. Então nós temos que ficar atentos sobre isso, temos que nos informar, pois o mangue é um bioma muito importante. O mangue ele é um bioma de regiões alagadiças. Eles possuem folhas com glândulas para eliminar o excesso de sais. Então fiquem ligados nas características de cada bioma. Posteriormente vai ter algumas questões abordando isso. Então os mangues eles se caracterizam por possuir folhas com glândulas para eliminar o excesso de sais, pois o local que eles se encontram é um local com uma grande concentração de sais. Então essas folhas elas têm que ter glândulas para eliminar aquela concentração. Além disso, o mangue se caracteriza por possuir plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontalmente, como nós podemos ver aqui na imagem também. A Mata Atlântica. A Mata Atlântica é considerada um dos biomas com maior biodiversidade do planeta. É constituída de planaltos e serras, possui uma floresta densa e fechada e está presente em aproximadamente 17 estados brasileiros. Como nós podemos ver na imagem aí também a representação
da floresta densa, da floresta fechada, da Mata Atlântica. A Mata das Araucárias. A Mata das Araucárias ela está presente na região sul do país e necessita de temperaturas mais baixas. Ela é também chamada de Mata dos Pinhais. Sua característica principal é a presença de gimnospermas conhecidas como araucárias, como o próprio nome já diz, né? Mata das Araucárias. Mata dos Cocais. A Mata dos Cocais ela está localizada no Nordeste brasileiro. A sua principal característica desse bioma, que é considerado de transição, é a presença de cocais, de onde são retiradas cera, glicerina, óleo e álcoois, que servem como fonte de renda para a população local. Então, cada bioma tem suas características. A Mata das Araucárias se caracteriza pelo quê? Pela presença das gimnospermas, que são as araucárias. A Mata dos Cocais se caracteriza pelo quê? Pela justamente essa fonte de renda que serve para a população local, né? Onde a população ela retira ali dos cocais a cera, a glicerina, óleo e álcools para a sua própria sobrevivência. E o Pampa? O Pampa ele possui clima subtropical e qual a sua principal característica? É a presença de gramínea, plantas rasteiras, arbustos e poucas árvores, apenas árvores de pequeno porte, como nós podemos ver aqui na imagem, né? Acho que aqui na imagem se dá para ver árvores, são poucas árvores, pouquíssimas árvores de pequeno porte, então a vegetação é mais rasteira. E o Pantanal, né? Que todos nós, eu tenho certeza que todos nós estamos acompanhando o que está acontecendo no Pantanal. Ele é localizado na região centro-oeste do país, possui um clima tropical, grande índice pluviométrico, né? Verão quente, chuvoso e um inverno frio e seco. E na época de chuva ele fica praticamente todo alagado. Porém, nós sabemos que atualmente o Pantanal está enfrentando intensas queimadas, né? Queimadas criminosas. E é triste, mas é a realidade. Por último, mas não menos importante, nós vamos falar sobre a biosfera, né? A biosfera ela inclui todos os ambientes e organismos do planeta. Ou seja, todos os ecossistemas eles estão interligados. E quando eles estão interligados, eles formam a biosfera. Como, por exemplo, o nosso planeta Terra, né? Que é uma biosfera. Minuto. Então, chegamos aqui na aula de hoje, nós falamos sobre os problemas ambientais. E como eu falei, os problemas ambientais eles são importantes de ser compreendidos, são importantes de a gente entender o que são eles, o que é cada um, como acontece, onde acontece. Porque, além de a gente entender, de conhecer esses problemas que estão influenciando não apenas uma pessoa, mas todo mundo, ele também é importante no exame porque ele é cobrado. Os problemas ambientais são cobrados, tem muitas questões sobre problemas ambientais, né? Que são também problemas atuais, não deixam de ser atuais, né? Pois eles são constantes, geralmente. Então, basicamente, os problemas ambientais são alterações na dinâmica da natureza. Ou seja, eu tenho processos naturais, porém esses processos naturais eles são intensificados, causados pela interferência humana, de maneira direta ou de maneira indireta, mas causados por ação antrópica, né? Pela interferência humana. Então, vamos falar aqui um pouco sobre cada problema ambiental, né? Tentar abordar de forma bem sintética, mas um resumo que dê para entender, dê para compreender, dê para diferenciar cada problema ambiental. Então, primeiro, as chuvas ácidas. As chuvas ácidas, elas tratam de um fenômeno em que a grande concentração de gases poluentes lançados na atmosfera reage com as partículas de água nas nuvens, deixando a chuva com caráter mais ácido do que o natural. Aqui no esqueminha fica bem óbvio da gente entender. Então, acontece liberação de gases na atmosfera, aqui representada pela indústria, né? Então, esses gases de atmosfera, eles vão se combinar com as gotas de água da chuva, formando ácidos. E o que vai acontecer com esses ácidos, né? Com essa chuva ácida? Ela vai descer, né? Voltar como forma de chuva, e essa chuva ela vai destruir a vegetação e também vai acidificar os solos. Aqui na imagem, primeiramente de tudo, nós vemos, né, o que é essa destruição da vegetação, como essa vegetação fica depois de acontecer essa chuva ácida. Então, essa chuva ácida, quando está descendo aqui no final do esqueminha, ela desce, né, atinge os solos e os lagos,
e ocorre alteração de diversos fatores biológicos ali naquele local. No caso, por exemplo, aquela chuva ácida, ela desce, ela contamina a água, contamina solo, faz com que aqueles ambientes se tornem impróprios para muitos seres vivos que viviam ali, levando aqueles seres à morte. Então é um problema muito sério, um problema que quando atinge é muito complicado, sabe, de se lidar. E esse problema, como nós podemos ver, ele acontece pelo quê? Pela liberação de gases na atmosfera, pela ação antrópica. Então, intensificação de problemas ambientais através de ação antrópica, como a própria definição de problemas ambientais fala. Eutrofização. A eutrofização é um processo causado pela alta concentração de matéria orgânica em ambientes aquáticos. Sua maior incidência ocorre pela ação de quem? Pela ação do homem, muito embora seja um processo que possa ocorrer de forma natural. Então, a eutrofização é um processo que pode sim ocorrer de forma natural, mas devido à influência antrópica, ele se tornou um problema muito grande, um problema muito sério, entende? Por quê? Basicamente, a eutrofização ela está ligada à poluição dos ambientes aquáticos, né? Ou seja, por meio de depósito de esgoto, indústria, fertilizantes e etc. Então, essa quantidade em excesso desses dejetos, ele vai propiciar a multiplicação de águas que tem como habitat natural aquela superfície da água. Com o crescimento dessa população de águas, vai formar uma densa camada que impede a penetração da luminosidade. Ou seja, a luz ela vai ter um limiar de entrada menor, justamente por causa dessa camada de algas que é muito densa. A taxa de fotossíntese das camadas abaixo dessa camada de águas ela vai ficar prejudicada, né? O que consequentemente faz com que a concentração de oxigênio na água diminua. Assim, a demanda respiratória de peixes e mamíferos aquáticos não é suprida, levando esses animais à morte. Então é justamente essa camada de águas que fica ali na camada superficial, né? Ela acontece, ela é maximizada devido à grande quantidade desses dejetos que são liberados pela ação antrópica. Então as camadas que ficam abaixo dessas camadas de algas, elas vão ter uma taxa de fotossíntese menor, a concentração de oxigênio vai diminuir, levando muitos seres ali à morte. Tem um esqueminha aqui que aborda muito bem isso. Então, eutrofização, o que é? Primeiramente, nós podemos ver um corpo de água equilibrado, com o nível normal de nutrientes, as algas na sua concentração normal, consumo normal de oxigênio, sobrando oxigênio para todos os seres. Já na segunda imagem, nós vemos um corpo d'água eutrofizado, com indústria liberando dejetos, causando um excesso de nutrientes, ocorrendo a multiplicação excessiva daquelas algas, consumo excessivo de oxigênio, diminuição do nível de oxigênio, falta de oxigênio, o que acontece? Leva muitos organismos que vivem ali à morte. O efeito estufa. Então, o famoso efeito estufa. O efeito estufa nada mais é do que um fenômeno natural da Terra. Sim, o efeito estufa é um fenômeno natural da Terra, cuja função é manter aquela temperatura do planeta estável, manter aquela temperatura média do planeta o mais estável possível, né? Para o bem tanto de todos os seres que vivem ali, para o bem do próprio planeta. Porém, o que acontece? O efeito estufa ele acontece pois ele é basicamente ele é um conjunto de camadas gasosas, né? Formados por dióxido de carbono, óxidos de azoto, metano e ozônio. Esses gases, embora permitam a circulação da luz solar, eles conseguem reter parte do calor desta luz. E através dessa retenção de parte do calor da luz, que eles fazem essa manutenção da temperatura do planeta. Mas o que acontece, né? A gente, né, a ação antrópica, apesar de ser um fenômeno natural, a gente, ultimamente, né, nos últimos anos, principalmente desde a Revolução Industrial, né, aumentou a grande concentração de emissão de gases poluentes. Então, esses gases poluentes teve um grande aumento da concentração deles na atmosfera, justamente pela essa emissão de gases sem fiscalização, essa emissão de gases sem pensar no futuro, pensando apenas no presente. Então, queima de florestas, indústrias,
tudo isso, né, fazem com que o efeito estufa ele seja intensificado. Então, se eu aumento a concentração de gases na atmosfera, esses gases que retêm parte do calor, então o efeito estufa ele acontece o que? Ele é intensificado. Então, a temperatura do planeta, em vez de permanecer constante, ela aumenta. Aqui nós podemos ver também um esqueminha muito interessante. A luz solar vindo, refletida, parte dela liberada para o espaço. O efeito estufa, como eu falei, é um processo natural, com os gases de efeito estufa aprisionando o calor. Só que se eu aumento a concentração desses gases, o calor aprisionado vai ser maior. Então a temperatura do planeta ela não vai se tornar constante. A temperatura média do planeta. A temperatura do planeta vai aumentar. É lógica, né? Aquecimento global, né? O aquecimento global ele é o nome dado ao processo de aumento da temperatura média no planeta Terra. É um fenômeno acelerado pela ação humana, por meio principalmente da emissão de gases de estufa, como o CO2 e o próprio gás metano, CH4. Inversão térmica. Inversão térmica também é um problema ambiental que eu acho que não é muito tão discutido como os outros, né? Mas ele também é muito importante para que nós possamos entender o conceito dele. Essa inversão, o que é inversão térmica, primeiramente, né? Eu tenho uma camada de ar frio, eu tenho um esqueminha aqui, antes de tudo. Eu tenho uma camada de ar frio, vocês percebem no fluxo normal que eu tenho uma camada de um ar mais frio. Abaixo desse ar mais frio, eu tenho uma camada de ar frio. E abaixo desse ar frio, eu tenho uma camada de ar quente. Então era para ser assim. Só que o que acontece? Na inversão térmica, o ar frio ele vai para cima e eu tenho uma camada de ar quente entre duas camadas de ar frio. Então eu tenho uma camada de ar frio mais para baixo, né, mais inferior, tem uma camada de ar quente no meio e tem uma camada de ar frio mais superior. Então acontecendo essa inversão térmica, o ar quente que era para estar embaixo, ele está mais acima, e o ar frio que era para estar mais acima, ele está mais abaixo. Então essa inversão térmica ela acontece quando o ar frio mais denso ele não consegue circular pela camada de ar mais quente e menos densa. Então, sem essa circulação normal, né, vai acontecer alterações na temperatura daquele local. O ar mais denso, que é o ar frio, ele vai ficar retido nas regiões mais próximas da superfície, como nós podemos ver aqui na imagem da inversão térmica, retendo junto a ele uma grande quantidade de gases poluentes. Rarefação da camada de ozônio. A gente ouviu muito, né, nos últimos anos também falando sobre o aumento do buraco da camada de ozônio. Então é esse problema ambiental. A camada de ozônio ela é uma camada constituída majoritariamente pelo gás ozônio e atua como filtro capaz de reter mais de 90% dos raios ultravioleta, né, emitidos pelo Sol, que é um raio que pode causar câncer de pele e pode causar diversos problemas. Com o aumento da industrialização, ocorre também a emissão de substâncias capazes de degradar a camada de ozônio, ou seja, fazer com que essa camada ela diminua. Esse fenômeno é denominado buraco na camada de ozônio. Então o que acontece, né? Vai acontecer uma rarefação dessa camada e consequentemente a quantidade de raios ultravioleta que vão atingir a superfície terrestre vai aumentar, trazendo o que? Diversos problemas ambientais e até mesmo de saúde pública, como eu falei, o aumento da incidência de câncer de pele. Aqui na imagem nós vemos o Sol com os seus raios solares e ali nós vemos representado na parte mais direita uma rarefação da camada de ozônio, uma diminuição daquela camada, né, onde os raios ultravioletas eles vão incidir, né, de uma maneira maior, de uma maneira mais excessiva. Então chegando nas nossas questões. A aula de hoje foi bem introdutória, só para a gente entender um pouco sobre os biomas, sobre os problemas ambientais, sobre o que é ecologia. Posteriormente, se não me engano, é comigo também a aula que vai ser sobre relações ecológicas, que é uma aula muito importante também. Vamos abordar um pouco sobre teia alimentar também, sobre cadeia alimentar. Então, posteriormente, nós vamos ter aí uma sucessão de aulas falando também sobre ecologia, que particularmente é um assunto que eu gosto muito. Então, a primeira questão. O despejo de dejetos, lembrando que a questão é Enem, o despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros.
Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofização de ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento bacteriano e, por fim, pode promover escassez de oxigênio, né? Então, tudo isso aí que a gente está falando é sobre o quê? É sobre a eutrofização daqueles ambientes ali. Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente então, o que eu tenho que fazer para evitar aquela diminuição da concentração de oxigênio, que como nós vimos, né, se diminui o oxigênio, falta oxigênio para todos aqueles seres que vivem ali naquele determinado local. A. Aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade da decomposição dos dejetos. B. Retirar dos esgotos materiais ricos em nutrientes para diminuir sua concentração nos rios. C. Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem oxigênio. D. Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes. Ou aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fiquem mais acessíveis às bactérias. Então, alternativa certa. Vou deixar vocês pensar um pouco, né? Parem, se precisar pausar o vídeo, pause, para vocês pensarem um pouco sobre a questão. Mas eu vou voltar aqui no esqueminha que fala da eutrofização. Então, nós vemos aqui no esqueminha da eutrofização que quando tem um nível normal de nutrientes, as algas elas permanecem ali, não multiplicam de forma excessiva. Agora, se eu aumento o excesso de nutrientes, ocorre o excesso de nutrientes, as algas elas vão ter uma multiplicação excessiva. Então, baseado nisso, a gente dá para responder nessa questão. Se eu retirar do esgoto aqueles materiais ricos em nutrientes, né, vai ocorrer a diminuição desses materiais nos rios, consequentemente, e as águas não vão ter uma multiplicação excessiva e não vai ter uma diminuição da concentração de oxigênio. Então, é como se fosse um jogo de cartas, né? Se eu não derrubo essa carta aqui, as outras cartas não caem. Então, a resposta certa seria a letra B. Qualquer dúvida, minhas redes sociais, tudo vai estar no final da aula e vocês podem entrar em contato. Mas eu acho que bem tranquilo essa questão. Questão 2 também de Enem. A alternativa aqui foi cortada, mas também é de Enem. A atmosfera terrestre é composta pelos gases de nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99%, e por gases traços, entre eles o gás carbônico, CO2, vapor de água, metano, ozônio e óxido nitroso, que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial, século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera: o desmatamento. Considerando o texto uma alternativa viável para combater o efeito estufa, então qual dessas alternativas, dessas 4 alternativas, seria viável para combater o efeito estufa? O texto ele deixou bem objetivo, né, bem sucinto, para a gente entender o que a questão quer. Então, A. Reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. B. Promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH4. C. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação absorver CO2 na atmosfera. Chegou nessa alternativa, você não precisava nem ler as outras, mas eu vou ler a última. D. Aumentar a concentração atmosférica de H2O, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. O texto já fala. Outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO2 na atmosfera, que foi o desmatamento. Então, se eu reduzo o desmatamento, eu vou manter assim o potencial da vegetação absorver CO2 na atmosfera, né? Seria uma alternativa viável para combater o efeito estufa, que é o que a questão pede. A alternativa correta, letra C. Eu acho que bem de boas também, mas qualquer dúvida você já sabe. Questão 3 do Enem 2011, né? Falando sobre as ilhas de calor. O fenômeno de ilha de calor é o exemplo mais marcante da modificação das condições iniciais do clima pelo processo de urbanização, caracterizado pela modificação do solo e pelo calor antropogênico.
o qual inclui todas as atividades humanas inerentes à sua vida na cidade. Tem a referência aí, né? Vamos lá para o que a questão quer. O texto exemplifica uma importante alteração socioambiental comum aos centros urbanos. A maximização desse fenômeno ele ocorre pelo quê? Pela reconstrução dos leitos originais dos cursos d'água antes canalizados. B. Pela recomposição de áreas verdes nas centrais dos centros urbanos. D. Pelo uso de materiais com alta capacidade de reflexão no topo dos edifícios. D. Pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais de cidades. Ou pela construção de vias expressas e gerenciamento do tráfego terrestre. Então, o fenômeno de ilhas de calor ele acontece por muitos motivos. Mas um desses motivos que ele vai acontecer é justamente esse processo de impermeabilização do solo. Então, se eu tenho uma área que antes ali ela era arborizada, tinha árvores e tudo mais, e eu tiro aquilo ali, jogo, impermeabilizo ali, jogo asfalto, faço uma pista, faço uma via, faço qualquer coisa. Isso que acontece vai propiciar o fenômeno de ilhas de calor, vai maximizar o fenômeno de ilhas de calor. Então esse é um dos fatores que fazem com que esse fenômeno exista. Então, a resposta certa aqui seria a letra D, pelo processo de impermeabilização do solo nas áreas centrais das cidades. É uma questão que não é tão simples como as outras, mas qualquer dúvida vocês podem perguntar, depois pode entrar em contato comigo sem medo mesmo. Mas a resposta certa aqui seria a letra D, justamente por esse processo de impermeabilização do solo influenciar diretamente no fenômeno de ilhas de calor. 4. Agora temos duas questões sobre biomas brasileiros, né? Duas questões bem simples, vocês vão com certeza acertar de primeira. A vegetação apresenta adaptações no ambiente, como plantas arbóreas e arbustivas, com raízes que se expandem horizontalmente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento. Raízes que se expandem verticalmente por causa da baixa oxigenação no substrato. Folhas que têm glândula para eliminar o excesso de sais. Vou continuar lendo, mas folhas que têm glândulas, perdão, a dicção hoje está complicada. Folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais. Folhas que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água por evaporação. Quando falar folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais, raízes que se expandem verticalmente, na sua cabeça já tem que vir um bioma. As características descritas referentes a plantas adaptadas ao bioma, essas características se referem: cerrado, pampas, pantanal, manguezal ou mata de cocais. Vou deixar essa questão para vocês responderem. Não vou responder, não vou dar resposta, qualquer coisa pode perguntar. Mas eu tenho certeza que vocês, se prestarem atenção na aula, vocês vão matar na hora. Falando em folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais e raízes que se expandem verticalmente, só por essas duas características vocês matam a questão. Mas é isso, vou deixar para vocês essa aí. E a última questão, né, é uma questão que fala sobre 4 biomas. Vamos lá. 2 pesquisadores percorreram os trajetos marcados no mapa. A tarefa deles foi analisar os ecossistemas e, encontrando problemas, relatar e propor medidas de recuperação. A seguir, são reproduzidos trechos aleatórios extraídos dos relatórios desses 2 pesquisadores. Trechos aleatórios extraídos do relatório do pesquisador 1. Então, a primeira afirmação, né, o primeiro trecho do relatório do pesquisador 1 é: por causa da diminuição drástica das espécies vegetais deste ecossistema, como os pinheiros, a gralha azul também está em processo de extinção. Beleza, a primeira afirmação. Aí a gente vai aqui para as alternativas, né, que respectivamente Caatinga, mata de araucárias, manguezais, floresta amazônica e mata atlântica. Então você pode parar lá na hora da prova e pensar: não sei essa alternativa de certeza. Então bora para a segunda afirmação, né, para o segundo trecho do pesquisador 1. As árvores de troncos tortuosos e cascas grossas que predominam nesse ecossistema estão sendo utilizadas em carvoarias. Aí você vai lá para respectivamente nas alternativas, no segundo bioma, né? Cerrado, zona dos cocais, cerrado. Você já para pensar,
Então tem o cerrado em 4 alternativas. Então você já elimina a alternativa C. Tem o cerrado em 4 alternativas, já elimina a alternativa. Também, caso você saiba, né, se você tenha estudado bem os biomas e lembre que aqueles troncos e as cascas ali das árvores do cerrado, elas são utilizadas muito em carvoarias, então você já ficaria atento, já saberia que a segunda alternativa ali seria cerrado. Você já eliminaria uma alternativa, uma resposta. Então o pesquisador 2 veio, né, e com dois trechos extraídos dos relatórios do pesquisador 2. O terceiro trecho é: das palmeiras que predominam nesta região podem ser extraídas substâncias importantes para a economia regional. Falou em economia regional, substâncias importantes. Essa aí eu não aceito vocês não saberem não. Você mata na hora essa questão, Zona dos cocais. Vem aqui, vamos ver aqui. Mostrar para vocês. Mata dos cocais. A principal característica das matas dos cocais é a presença desses cocais que são retiradas cera, glicerina, óleos e álcools, que serve como fonte de renda para a população local. Então você mata aí na hora. Não tem para onde correr não essa afirmativa do pesquisador 2. Ele falou de palmeiras, predomina nessa região, substâncias extraídas, importantes para a economia regional, zona dos cocais. Aí você vai lá ver, tem 3 alternativas que falam de zonas dos cocais, né, na terceira, na ordem, na terceira opção. Perdão. A Cerrado, zona dos cocais, que é justamente a nossa lógica, né, a gente está seguindo. A B, Cerrado, zona dos cocais, e a E, que fala de Cerrado, zona dos cocais. Agora a gente vai para a quarta afirmação para matar a questão. Apesar da aridez desta região, em que encontramos muitas plantas espinhosas, não se pode desprezar sobre a biodiversidade. Então, a caatinga, ela é árida, tem plantas espinhosas, mas tem uma grande biodiversidade. Muitas pessoas não sabem, né, que a caatinga tem uma grande biodiversidade. Falou em aridez, plantas espinhosas, não se pode desprezar sobre a biodiversidade, você tem que matar essa questão. Caatinga, você vai olhar lá, só a letra B que tem caatinga na última opção. A resposta certa é a letra B. Mas as 3 últimas a gente matou. E a primeira, vamos voltar na primeira só para garantir. Por causa da diminuição drástica de espécies vegetais desse ecossistema, como os pinheiros relacionado a, você tem que saber, mata de araucárias. E a gralha azul também está relacionada à mata de araucárias. Caso você não saiba, você acertaria a questão pelas outras 3, né? Mas também é importante você saber a relação dos pinheiros, gralha azul com a mata de araucárias. Então a resposta certa aqui, letra B. Qualquer dúvida, tá aí o meu e-mail, tá aí o meu WhatsApp, tá aí o Instagram, pode entrar em contato tranquilamente. Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer pergunta, e a gente está de volta aí nas próximas aulas. Não tenho certeza se é sobre relações ecológicas já, a minha aula, mas a gente está de volta aí, beleza? Deixa eu encerrar aqui, é isso. Obrigado aí pela atenção de todos e até a próxima.